Olá, meu nome é Thalita Mohamed, acadêmica de Engenharia Florestal, e eu vou apresentar meu trabalho intitulado Crescimento e Sobrevivência de Espécies Florestais em Plantio de Enriquecimento de Floresta Secundária. Florestas secundárias são paisagens dominantes em nível global. No Brasil, elas ocupam cerca de 26 milhões de hectares. Também são importantes alternativas para a restauração florestal e mitigação das mudanças climáticas. Elas são capazes de fornecer uma preciosidade de serviços ambientais, mas esses serviços estão ameaçados pela supressão dessas florestas para implantação de cultivos. Plantios de enriquecimento são uma forma de tornar essas florestas mais produtivas, mantendo seus serviços ambientais. Mas a definição de técnicas de manejo e de plantio e o conhecimento sobre fatores específicos que determinam o sucesso dos plantios ainda são lacunas na silvicultura de espécies nativas. Nesse estudo, buscamos compreender como tratamentos silviculturais determinam a sobrevivência e crescimento de espécies introduzidas em um plantio de enriquecimento, e como características de arquitetura de copa explicam o desempenho dessas espécies. O experimento está instalado em uma floresta secundária, localizada na Fazenda Experimental da UFAM. O delineamento é de blocos casualizados, ensaio de parcelas subdivididas com 5 repetições. Nas parcelas principais, foi aplicado o tratamento de redução de área basal, que consistiu na remoção de indivíduos com DAP maior ou igual a 5 cm, até atingir o nível de redução de área basal desejado. O tratamento foi aplicado em 6 níveis, variando de 0 a 100% de redução. As parcelas principais foram divididas em duas, para a aplicação do segundo tratamento. Em uma das subparcelas, foram cortados os indivíduos com DAP menor que 5 cm, e na outra eles foram mantidos. Em cada subparcela, foram plantadas 30 mudas de 6 espécies florestais de alto valor comercial. Durante 4 anos, mensuramos o diâmetro do coleto e a altura total das plantas. E ao final do 4º ano, mensuramos uma gama de características de arquitetura de copa. Como resultados, os tratamentos silviculturais afetaram a sobrevivência e o crescimento das 6 espécies. No geral, conforme aumentou o nível de redução de área basal, observou-se maiores taxas de sobrevivência das espécies, mas Carapa guianense e Bertholletia excelsa tiveram altas taxas de sobrevivência em todos os níveis. Suetenia macrophylla teve menor sobrevivência. Isso ocorreu principalmente pelo ataque da broca das meliáceas, a mariposa Ipsipila grandela. É importante destacar que essa espécie teve maior sobrevivência em parcelas onde o subbosque foi mantido, por esse tratamento reduzir a intensidade de ataque da broca. Em média, o crescimento em altura e diâmetro foi mais de 3 vezes maior em tratamento com maiores níveis de redução de área basal, comparado aos menores níveis. A redução de área basal aumenta a disponibilidade de luz e reduz a competição, resultando em maiores taxas de crescimento. Espécies que se destacaram entre as de maior crescimento, como Bertholletia excelsa e Carapa guianense, tiveram um maior incremento de área e profundidade de copa, em resposta à redução de área basal. Essas características possibilitam uma maior área foliar para interceptação de luz e, consequente, maior potencial fotossintético em nível de copa, o que explica o elevado crescimento dessas espécies. Concluímos que os tratamentos silviculturais são determinantes para o sucesso no enriquecimento de florestas secundárias. Todavia, para algumas espécies, como a Suetenia macrophylla, a manutenção do subbosque reduz a susceptibilidade ao ataque de pragas. Por último, observamos que espécies com copas melhor estruturadas possuem maiores taxas de crescimento, sugerindo o uso dessas características para a seleção de espécies em programa de reflorestamento. Gostaria de agradecer ao CNPq, à UFAM, à Fazenda Experimental, ao meu orientador, professor Dr. Marcial Ferreira, à equipe do Laboratório de Silvicultura e aos telespectadores, meu muito obrigada.